Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, hoje 13 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Câmara aprova castração química para condenados por pedofilia. Texto segue agora para o Senado Federal. Recibos médicos vão ter de ser emitidos pelo aplicativo da Receita Federal em 2025. Senado aprova a regulamentação da reforma tributária. Governo não descarta medida provisória para limitar o salário mínimo em 2025. Detran recolhe quase 90 veículos abandonados em ruas na cidade de Itumbiara. Policial, segurança e instrutor de tiro são presos suspeitos de roubar celular de adolescente que teria tido envolvimento íntimo com parlamentar goiano. Sancionada a lei que cria o mercado regulador de carbono no Brasil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, quinta-feira, um projeto de lei que determina a castração química de pessoas condenadas por pedofilia. A medida foi incluída no projeto que determina que quem tiver condenação com trânsito em julgado sem possibilidade de recurso por esse tipo de crime terá seus dados, inclusive fotografias, disponibilizadas em cadastro organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A proposta é de autoria de Aloysio Mendes. Os deputados aprovaram um destaque para incluir emenda de autoria de Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, com esse procedimento ao projeto. O destaque foi aprovado por 267 votos favoráveis e 85 contrários, além de 14 abstenções. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Parlamentares da oposição comemoraram o resultado da votação, orientaram contra o governo, PSB e a Federação Pessoal Rede, os dois blocos da casa que juntos reúnem 307 votos, liberaram as suas bancadas, assim como a Federação PT, PCdoB e PV. O presidente da bancada evangélica, Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, orientou o voto favorável. A emenda aprovada determina que a castração química será realizada por uso de medicamentos inibidores da libido, seguindo termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e todos os profissionais da saúde e pessoas físicas vão ter de emitir recibo digital a seus pacientes por meio da Receita Saúde no aplicativo da Receita Federal. O Receita Saúde está disponível desde abril desse ano, mas a sua utilização era facultativa. Até o início de dezembro, mais de 380 mil recibos já tinham sido emitidos, totalizando mais de 215 milhões de reais em valores de serviços de saúde prestados. Os recibos emitidos no aplicativo neste ano serão carregados automaticamente como despesas dedutíveis na declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 dos pacientes e também como receita na declaração do profissional. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, explica que a medida deve reduzir significativamente o número de declarações em malha fina, já que cerca de 25% das declarações que caem na malha apresentam alguma inconsistência relacionada aos recibos de prestadores de serviços de saúde de pessoas físicas. Apenas médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais com registro ativo em seus conselhos profissionais podem usar o Receita Saúde para emitir recibos. Barreirinhas esclarece que a ferramenta não se aplica aos prestadores de saúde e pessoas jurídicas que já prestem essas informações por meio da declaração de serviços médicos de saúde.
6h39, MEIs e pequenos negócios têm até agora, dia 31 de dezembro, para renegociar dívidas bancárias com vantagens especiais. Vamos saber dos detalhes com a Milena Abreu. Microempreendedores individuais, os MEIs, micro e pequenas empresas, já renegociaram 6 bilhões de reais em dívidas por meio do programa Desenrola Pequenas Empresas. De acordo com dados do programa, cerca de 95 mil MEIs e micro e pequenos empresários já aderiram à iniciativa. O programa funciona de forma semelhante ao Desenrola Brasil, que incentivou a renegociação de dívidas de pessoas físicas. Podem participar os MEIs e também micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais, que tenham dívidas não pagas até 23 de janeiro deste ano. Para isso, basta entrar em contato com a instituição financeira onde possui a dívida. Os bancos que participam do Desenrola Pequenas Empresas recebem incentivos tributários e podem definir as próprias condições e prazos para a renegociação. As pessoas jurídicas que negociaram valores atrasados e realizaram o pagamento à vista conseguiram um desconto de até 95% do valor total. Mas atenção, o programa está na reta final. MEIs e pequenas e microempresas com dívidas bancárias que ainda não renegociaram o débito por meio do Desenrola Pequenas Empresas têm só até o próximo dia 31 de dezembro para aderir ao programa. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. E antes de darmos continuidade, Daliana, ao nosso Jornal Verde Vale, informar a toda a população de Mineiros e região que agora pela manhã, já no amanhecer do dia, aconteceu um acidente ali logo após o Ribeirão Alegre, aqui 5 quilômetros mais ou menos distante de Mineiros, quando uma carreta carregada de óleo acabou tombando aí sobre a pista e ambas as pistas estão interditadas, ou seja, você que pretende se deslocar rumo a Jataí, Goiânia, Rio Verde, permaneça aí na sua casa, não comece a sua viagem agora porque a fila está muito longa. Ambas as pistas, como eu disse, estão interditadas em ambos os sentidos, ou seja, então não há como passar nem para Goiânia nem voltar aqui para Mineiros, né? Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal já se encontra no local e agora vai começar esse processo de desobstrução da pista ou das pistas, e isso vai levar um tempo. Não há previsão, por enquanto, segundo as autoridades, de que essa pista seja desobstruída, quer dizer, não há previsão de horário. Então, o recado de momento aqui, já recebemos vídeos e também o alerta. Então a pista está interditada, Mineiros sentido Jataí, em ambos os sentidos. 6h43. A saúde de Goiânia vai receber um investimento de 35 milhões de reais do governo federal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou essa medida que visa auxiliar a capital goiana a superar a crise no setor. O repasse será feito à futura administração de Sandro Mabel após intermediação do senador Jorge Cajuru. O prefeito eleito esteve em Brasília após as eleições para discutir essa possibilidade de contrair verbas federais e parlamentares para lidar com a situação da saúde da capital. Diante da grave crise na saúde da capital, marcada por falta de insumos, denúncias de irregularidades e o bloqueio de milhões em recursos, o Tribunal de Justiça de Goiás determinou na última segunda-feira a intervenção na Secretaria Municipal de Saúde. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público de Goiás para enfrentar os problemas no setor. E o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, minimizou a sentença judicial que pode torná-lo inelegível e reforçou que lançará sua pré-candidatura à presidência da República em março do ano que vem. A declaração ocorreu na tarde desta quarta-feira, em entrevista coletiva no Palácio das Esmeraldas, após a Justiça Eleitoral determinar a sua inegibilidade por 8 anos em uma ação por abuso de poder político. Caiado afirmou que a decisão não altera os seus planos políticos nem a sua agenda, destacando a sua confiança no sistema judiciário. Durante a coletiva, o governador confirmou que o lançamento oficial da sua pré-candidatura à presidência ocorrerá em março do próximo ano, com o apoio do União Brasil.
Ele destacou que já está articulando debates nacionais e participando de eventos estratégicos. A decisão da primeira zona eleitoral de Goiânia condenou Caiado por suposto uso do Palácio das Esmeraldas para eventos que teriam favorecido a campanha do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Apesar disso, Caiado reforçou que a sua atuação continuará normalmente enquanto recorre da sentença. E Caiado concede uma entrevista coletiva, ressaltando o respeito à legislação eleitoral e afirma não ter cometido ilícito durante campanha eleitoral. A gente vai saber agora os detalhes, desse relato do Caiado com o repórter Vitor Silva. Em coletiva de imprensa, o governador Ronaldo Caiado disse que acredita na justiça e que tudo será esclarecido. Eu sempre pautei na minha vida política pelo cumprimento das normas legais e jamais pratiquei um ilícito moral, eleitoral, tá certo, que possa desabonar a minha trajetória de vida. É lógico que eu recebi uma decisão hoje pela manhã, que realmente é uma decisão que, imagino eu, que extrapolou tudo aquilo que imaginava, até porque os fatos precisam de ser bem analisados e assim serão. Meus advogados já recorreram. Eu sou um homem que acredita na justiça. Ele explicou que a reunião realizada com os vereadores eleitos por Goiânia no Palácio das Esmeraldas foi um encontro fechado para tratar da situação que a capital enfrenta há mais de 6 meses, como a crise na saúde pública. Eu aqui reuni vereadores numa reunião institucional de poder, eu como governador, vereadores eleitos e suplentes, para tratar de um assunto que era extremamente delicado naquele momento, porque a discussão já existia diante do colapso da máquina do governo. O chefe de Estado relembrou que em outras campanhas eleitorais, residências oficiais também foram utilizadas para reuniões, como em 2014, durante a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. O ministro Dias Toffoli deu o seguinte parecer, entre aspas, se a própria utilização da residência oficial no período de campanha, que é próximo às eleições, é lícito, quanto mais em período pretérito. Não vejo aqui qualquer ilicitude, fecha aspas. Caiado destacou que os advogados já entraram com recurso e que agiu dentro da legalidade durante a campanha de Sandro Mabel. O governador também reforçou o compromisso firmado com o povo goiano. Agradecer a todo o povo goiano que me concede, neste momento, a maior avaliação de aprovação de 84,3% no estado de Goiás no ano de 2024. Essa é a gratidão que eu tenho a esse povo e continuarei trabalhando. Questionado sobre a candidatura à presidência da República em 2026, o governador confirmou que irá concorrer à cadeira presidencial. Quero deixar aqui a você e a toda a imprensa nacional que no mês de março eu lançarei minha campanha pelo União Brasil a presidente da República. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 e após a eliminação precoce no torneio intercontinental com a derrota por 3-0 para o Pachuca do México, o Botafogo decidiu não renovar os contratos de Marçal, Tietê, Eduardo e Oscar Romero. A saída de Thiago Almada para o Lyon também foi confirmada. Além disso, os jogadores Pablo e Adrielson, que estavam por empréstimo, retornarão aos seus clubes de origem, Flamengo e Lyon, respectivamente. O único caso pendente entre os atletas com contratos prestes a expirar é do goleiro Gatito Fernandes. Apesar de ter sido reserva durante a temporada, Gatito teve boas atuações quando acionado, o que mantém a dúvida sobre o seu futuro no clube. Por outro lado, o atacante Jefinho, que estava emprestado pelo Lyon, vai permanecer no Botafogo para a próxima temporada. Após um início promissor, o jogador enfrentou lesões que prejudicaram seu desempenho, mas a expectativa é que ele possa retomar o bom futebol em 2025. Além dessas mudanças, o Botafogo também vive um momento de incerteza quanto ao futuro do técnico Arthur Jorge,
e dos atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, todos com grande valorização no mercado da bola. O atacante Dudu não é mais jogador do Palmeiras. O jogador entrou em acordo amigável com o clube e assinou a rescisão de contrato nesta quinta-feira e se despede após 10 anos. Seu contrato era válido até o fim do ano que vem. Dudu deve acertar com o Cruzeiro nos próximos dias. A equipe mineira desponta como a favorita a fechar com o atacante de 32 anos. Ídolo palmeirense, Dudu ficou sem espaço no Palmeiras após voltar da grave lesão no joelho direito no meio desse ano. Após o retorno, ele chegou a ter tudo acertado com o Cruzeiro, com o Verdão aceitando a transferência, mas o atacante desistiu da negociação e permaneceu. Dudu se tornou um dos maiores jogadores da história do Palmeiras em 10 anos, sendo que em um ele foi emprestado para o futebol do Catar. Ele se transformou no atleta com mais títulos no time, 12 no total. Ao todo foram 462 partidas, 88 gols marcados e 102 assistências. Ele integra o top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Verdão e o top 5 de atacantes com mais duelos e vitórias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50, o presidente Lula sancionou sem vetos o projeto que cria o mercado regulado de carbono no Brasil, com o objetivo de estabelecer limites para a emissão de gases de efeito estufa. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado e foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A nova lei prevê a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Por meio desse sistema, as empresas vão poder compensar a emissão de gases poluentes comprando créditos de carbono ligados a iniciativas ambientais. O sistema divide esse mercado entre dois setores, o regulado e o voluntário. O agronegócio está no segundo. Um ato do executivo poderá estabelecer regras de funcionamento dos órgãos que compõem a governança do sistema, que será composto pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, por seu órgão gestor e pelo Comitê Técnico Consultivo Permanente. Na regulamentação, deverá ser definido um teto para a emissão de gás carbônico em determinadas atividades produtivas. Para que uma empresa ultrapasse esse montante máximo, precisará comprar cota de outra que não tenha usado todo o seu limite no chamado comércio de permissões de emissões. Dessa forma, nunca haverá aumento efetivo da emissão de carbono. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. O Hospital Marcílio Dias é o principal hospital do Serviço Médico da Marinha, no Rio de Janeiro. Está cercado por blindados e por militares armados. Agora é tarde porque a bala já furou a janela e já atingiu a cabeça de uma médica que estava no último posto da carreira, né? Capitão de Mar e Guerra. Ela tinha sido diretora do Hospital Naval de Brasília também. E eu estou contando isso para mostrar como a guerra está atingindo as nossas Forças Armadas. A guerra que atravessa a fronteira com fuzis, metralhadoras pesadas até, e drogas, e conquista territórios ao Estado brasileiro na ex-capital do país, Rio de Janeiro. Na nossa cara, e até com a complacência de autoridades, como autoridades do Supremo que proíbem a polícia de subir morro à noite e tal. Tudo isso fortalece o crime e enfraquece as defesas do país. A soberania nacional, as instalações das Forças Armadas, a força da polícia, a nossa paz, a nossa segurança, o nosso patrimônio e as nossas vidas. Não custa lembrar. Bom, a propósito, o Senado aliviou a proposta, tirou a proposta de cobrar mais imposto sobre armas. Porque armas compradas pelas pessoas de bem são para a defesa de vida e patrimônio. São para desestimular ataques de bandidos, assassinos, assaltantes, invasores de propriedade. Então, ao contrário, devem ser estimuladas por menos impostos e não mais impostos. O Senado entendeu isso e tirou da reforma tributária. Saúde de Lula. O deputado federal Osmar Terra está querendo mais informações. Ele quer saber a origem dessa hemorragia que vem de 50 dias. Desde a queda em casa, desde a queda no Palácio Alvorada, desde que ele bateu a cabeça no chão. Se é venosa ou se é arterial.
Ontem fizeram uma segunda cirurgia dentro da emergência que não foi para corrigir a hemorragia, foi para prevenir nova hemorragia, tamponando uma artéria que irriga a dura mater, que é a camada mais externa que envolve o cérebro. Isso não vai prejudicar o cérebro, porque a irrigação do cérebro vem da carótida interna e essa artéria vem da carótida externa. Além disso, há outra irrigação pelo outro lado da cabeça. Não? Mas o estranho de tudo isso é que o vice não assume a presidência. O Diário Oficial publicou ontem lei sobre o carbono, mercado de carbono, sancionada pelo presidente no hospital, onde ele está na UTI. Dizem os médicos que ele está em pleno uso das faculdades mentais, conversa, se alimenta, mas fica estranho e não tem como a gente não lembrar do episódio com o presidente Costa e Silva, que teve um derrame, foi levado para o Rio de Janeiro, estava incapacitado, e os militares não deixaram o vice assumir porque não confiavam em Pedro Aleixo, um civil de Minas Gerais, homem de conduta ilibada, de posições políticas absolutamente confiáveis, e ainda assim não teve a confiança. Não sei se é falta de confiança no vice ou se é mágoa do tempo em que o vice era seu adversário eleitoral e dizia que Lula queria voltar à cena do crime. O fato é que Alckmin foi lá, recebeu o presidente, né, no protocolo, no cerimonial, o chefe de governo da Eslováquia, o primeiro-ministro da Eslováquia, e pronto. Não assinou nada, não deu ordem para nada, não aconteceu nada. Estamos vivendo de volta tempos parecidos com o de Costa e Silva. A Constituição prevê isso. No caso de impedimento do presidente, assume o vice. Só que não querem considerar impedimento. O vice tem assumido nas viagens de Lula. Aliás, falando de viagem, né, quando eu tive um acidente semelhante ao de Lula, eu fui proibido de voar. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h57, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o Senado aprova a regulamentação da reforma tributária. Governo não descarta a medida provisória para limitar salário mínimo em 2025. Detran recolhe quase 90 veículos abandonados nas ruas de Itumbiara. Você vai saber todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o Senado aprovou ontem o principal projeto de regulamentação da reforma tributária. O placar foi de 49 votos favoráveis e 19 contra. Agora, a proposta segue para a votação na Câmara dos Deputados, que terá a palavra final. O projeto detalha regras para a cobrança dos 3 novos impostos sobre consumo criados pela reforma tributária promulgada em 2023. Primeiro, depois de um período de transição de 2026 a 2033, 5 tributos, ICMS, SS, IPI, PIS e CONFINS serão unificados. Segundo, a cobrança será dividida em 2 níveis, no federal, com a contribuição sobre bens e serviços, ou CBS, o estadual e o municipal com o imposto sobre bens e serviços, o IBS. E terceiro, haverá também o imposto seletivo, o IS, uma sobretaxa aplicada para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Relatado por Eduardo Braga, o texto contempla pedidos de diversos setores econômicos, como a ampliação de benefícios ao setor imobiliário e redução tributária a serviços de saneamento,
e ajustes acordados com o governo federal. Entre outras coisas, a proposta estabelece taxação adicional sobre apostas, o cashback de tributos para famílias de baixa renda e uma trava para barrar o aumento da carga tributária. Antes da votação em plenário, alterações foram feitas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado na noite de quarta-feira. Os membros do colegiado derrubaram, por exemplo, a inclusão de armas e munições e bebidas açucaradas no imposto seletivo chamado de imposto do pecado, porque sobretaxa produtos nocivos à saúde. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta quinta-feira que o governo não descarta a possibilidade de editar uma medida provisória para limitar o aumento do salário mínimo em 2025 nos próximos anos. O plano original da área econômica, entretanto, é aprovar um projeto de lei sobre o assunto que já foi enviado ao Congresso Nacional. A limitação do salário mínimo é a principal medida do pacote de corte de gastos anunciado no fim de novembro pela equipe econômica. A estimativa do governo é de deixar de gastar com aposentadorias e pensões, cerca de 110 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A proposta é limitar o crescimento real acima da inflação a no máximo 2,5% ao ano, que é o mesmo limite de despesas do arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas. Pela regra atual, que ainda está em vigor, o salário mínimo cresce pela variação da inflação do ano anterior, no acumulado de 12 meses até novembro, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Pela fórmula atual, o salário mínimo subiria dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.527,71 a partir de janeiro do ano que vem, com o pagamento em fevereiro. O arredondamento do valor avançaria para R$ 1.528. Cada brasileiro produz em média 382 quilos de lixo por ano. Vamos conferir essa matéria com Milena Abreu. O Brasil, um país de dimensões continentais, é um dos maiores produtores de lixo do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a geração de resíduos sólidos tem aumentado no nosso país. No ano passado, o total de lixo produzido no Brasil beirou 81 milhões de toneladas. Esse total equivale a uma média de 382 quilos de lixo por pessoa. Em outras palavras, cada brasileiro produz pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. Em 2022, para comparação, cada brasileiro tinha gerado, em média, 380 quilos de resíduos sólidos. O panorama elaborado pela entidade mostra ainda que a região sudeste, a mais populosa, é a maior geradora de resíduos do país, respondendo pela geração de praticamente metade de todo o lixo produzido no Brasil no ano passado, num total de 39.949.760 toneladas. E também tem a maior produção por habitante, 452 quilos, bem acima da média nacional. Em contrapartida, a região norte foi a que menos gerou resíduos, tendo sido responsável por 7,5% do total do país, com produção de 16 mil toneladas e meia diárias e pouco mais de 6 milhões de toneladas ao longo do ano. Em números absolutos, o Centro-Oeste foi responsável por 7,7%, a região Sul por 10,8% e o Nordeste por 24,7% do total de resíduos sólidos urbanos do Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7 horas e 11 minutos. O deputado federal de Goiás, supostamente envolvido em um caso de pedofilia investigado pela Polícia Civil, pode ser convocado para depor. A informação é da delegada Sayonara Lambrugger, que lidera as apurações na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. A identidade do político não foi revelada. Nessa quinta-feira, um assessor e 2 seguranças foram presos em operação que apura roubo de celular para ocultação de provas de uma possível relação íntima entre uma adolescente e o referido deputado. Um dos mandados de prisão foi cumprido contra a segurança do deputado federal Alcides Ribeiro. O suspeito mora na casa do político. A informação foi confirmada pelo próprio professor Alcides. Os 3 presos ontem são um cabo da ativa da Polícia Militar, um ex-vigilante penitenciário temporário e um homem que trabalha como motorista e segurança do parlamentar.
Segundo denúncia feita na delegacia de Aparecida de Goiânia, eles sequestraram um menor de idade de quem tomaram 2 telefones celulares. O trio também teria obrigado o adolescente a repassar a senha dos aparelhos, a fim de que as imagens pornográficas fossem apagadas. A delegada não confirmou se essas imagens envolveriam o deputado e o denunciante. O deputado professor Alcides confirmou que um dos presos é seu segurança, mas afirmou que está em Brasília e que tomará ciência dos fatos antes de se manifestar. E uma ação do Departamento Estadual de Trânsito aqui de Goiás removeu quase 90 veículos que estavam abandonados em ruas e calçadas de Itumbiara, na região sul do estado. Na cidade, dos dias 2 a 6 de dezembro, foram aplicados 21 autos de infração pelo abandono de carros e carcaças, o que é proibido. Em 12 meses, a patrulha Detran removeu cerca de 1.000 veículos nas cidades de Goiânia, Silvânia, Crixás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Uruaçu, Niquelândia, Mara Rosa, São Luís do Norte, Alto Horizonte, Colinas do Sul, Campinorte, Nova Iguaçu, Itaúsu, Inhumas, Jataí, Nazário, Anicuns, Americano do Brasil, Adelândia, Sanclerlândia, Buriti de Goiás e Valparaíso. Além dos objetivos prioritários de devolver os espaços públicos para o cidadão, o programa colabora com o urbanismo, mobilidade, meio ambiente e a segurança pública, pois parte dos veículos abandonados serve de esconderijo de produtos ilícitos, foi o que ressaltou o presidente do Detran. Aliás, o presidente do Detran, delegado Valdir, lembrou ainda que remover carros e carcaças abandonados em ruas e calçadas promove a limpeza dos espaços públicos, bem como contribui para acabar com a possibilidade do criadouro do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Goiás Social capacita municípios sobre a atualização do cadastro único. Os detalhes você confere com a Juliana Carnevale. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás promove até esta sexta-feira, dia 13 de dezembro, uma capacitação sobre preenchimento de formulários do Cadastro Único, o CAD Único. O evento é realizado no auditório da Associação Goiana de Municípios e conta com a participação de representantes de 27 cidades. A atividade tem o objetivo de fornecer orientações necessárias aos entrevistadores no recolhimento de informações das famílias para inclusão no cadastro. O curso possibilita melhorias para a população em situação de vulnerabilidade social e qualidade nos atendimentos. O CAD Único é a ferramenta de reconhecimento dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a inserção nos benefícios e programas sociais do Estado, como Mães de Goiás, Dignidade e Aprendiz do Futuro. As inscrições no CAD Único são gratuitas e podem ser feitas presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, ou outros postos de atendimento dos municípios. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15, Carlos de Pena, Cicinho, Vitor Cuesta e Adriel não vão seguir no Bahia em 2025. Já o meio-campista uruguaio usou as redes sociais para agradecer pela temporada na cidade tricolor nesta quinta-feira, pouco antes do tricolor oficializar a decisão. O uruguaio de 32 anos foi contratado junto à Internacional em abril desse ano e deixa o esquadrão com 37 partidas disputadas. Ele esteve em campo em 31 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas quase sempre na condição de reserva, e foi titular apenas 4 vezes. Além de Carlos de Pena, o Bahia também definiu que Vitor Cuesta, Adriel e Cicinho não seguem no clube. Dos jogadores em fim de contrato, apenas Danilo Fernandes e Nicolás Acevedo seguem em situação indefinida. Cicinho, que chegou ainda em 2023, fez parte do grupo que conquistou o histórico 50º título estadual no ano passado. Ele disputou 45 partidas pelo Bahia, mas ficou sem espaço na atual temporada, quando foi para campo apenas 16 vezes. O lateral tem 35 anos. Adriel fez 13 jogos pelo esquadrão em 2024, enquanto que Vitor Cuesta entrou em campo 18 vezes nessa temporada. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, poderá voltar a ter impeachment julgado pelo Conselho Deliberativo do clube. A Justiça de São Paulo derrubou nesta quinta-feira a liminar que havia barrado a votação pela sua destituição do cargo no último dia 2 de novembro. A tendência é que o assunto volte a entrar em pauta em janeiro de 2025. O presidente do Corinthians conseguiu liminar na Justiça Paulista no último dia 2 e o Conselho Deliberativo adiou a reunião que decidiria o futuro do dirigente no cargo. Nessa quinta-feira, a decisão foi discutida em segunda instância e os desembargadores Benedito Antônio Ocum
Clara Maria Araújo Javier e Salles Rossi votaram contra a manutenção da liminar. Com a decisão da Justiça Paulista, o impeachment de Augusto Melo poderá ser votado pelo Conselho do Corinthians. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. A produção brasileira de grãos safra 24-25 em fase de plantio deve alcançar 322 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 8,2%, ou seja, 24 milhões de toneladas a mais em comparação com a temporada anterior, 23-24. Caso o resultado seja confirmado, essa será a maior safra registrada na série histórica da Conab. Os números fazem parte do terceiro levantamento de safra de grãos da estatal divulgado nesta quinta-feira. Em comparação com a previsão anterior do mês passado, o volume de produção ficou praticamente estável. Já com relação à área, a expectativa é que sejam semeados 81,39 milhões de hectares na atual safra, somando todos os ciclos de produção, o que corresponde a uma adição de 1,45 milhão de hectares em relação à temporada anterior, ou seja, um aumento de 1,8%. A produtividade média deve crescer 6,3%, passando de 3.727 quilos por hectare em 2023-24 para 3.961 quilos por hectare na atual temporada. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h18. Goiás é o terceiro estado com maior percentual de domicílios alugados no Brasil. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, em Goiás, 27,7% das moradias são alugadas, colocando o estado atrás apenas do Distrito Federal e do Mato Grosso. A média nacional de domicílios alugados é de 22,2%. Os dados levantados pelo Instituto apontam que Rio Verde e Chapadão do Céu têm as maiores porcentagens de domicílios alugados em Goiás, com 41,4% e 41,2%, respectivamente. Já em relação a moradias próprias, Goiás tem a terceira menor porcentagem de residências do tipo, 64,4%. A média nacional de domicílios próprios é de 71,3%. Entre os municípios, Montevidéu se destaca por ter o 10º menor percentual de domicílios próprios do país. O município com a maior porcentagem de domicílios próprios no estado é Sítio da Badia, com 86,7%. Já Valparaíso de Goiás, Goianira, Abadia de Goiás, Cidade Ocidental, Senador Canedo e Águas Lindas de Goiás possuem as maiores porcentagens de domicílios próprios, ainda pagando. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h19. O prefeito Aleomar Rezende esteve essa semana visitando Brasília e Goiânia em busca de recursos e benefícios aqui para a cidade de Mineiros. O prefeito atendeu prontamente o nosso convite para fazer um relato do que foi tratado nessa visita à capital federal e à capital goiana. E ele agora fala das ações desenvolvidas principalmente na cidade de Brasília. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Verde Vale. Bom dia a toda a população de Mineiros, do campo e da cidade. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para trazer aqui um relatório breve aqui da nossa ida a Brasília e a Goiânia. Nós tivemos, especialmente terça e quarta-feira, na capital federal, na companhia da primeira-dama, Ana Paula, que é secretária de Saúde e de Assistência Social. Então, nós estivemos lá e fomos muito bem acolhidos pelo deputado federal Adriano Dubaldi, que nos acompanhou em várias agendas pelos ministérios lá do governo federal. Fomos recebidos por vários parlamentares na Câmara Federal e também no Senado Federal, especialmente pelo senador Vanderlan Cardoso, que se prontificou a nos auxiliar aqui com emendas. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento ao deputado Adriano Baldi, que esteve nos acompanhando nesses 2 dias de agenda em Brasília, onde nós estivemos nos ministérios da Saúde, da Assistência Social e também em vários órgãos do governo federal, em busca de melhorias aqui para a cidade de Mineiros. Fizemos um agradecimento especial pelas 2 ambulâncias enviadas 0 quilômetro aqui para o SAMU de Mineiros, uma USA e uma USB, que é uma normal e uma que é uma UTI, que naturalmente vai melhorar muito a assistência no município de Mineiros. Fizemos esse agradecimento e fizemos vários encaminhamentos de demandas que estamos aguardando para os próximos dias, início do ano que vem, o envio desses benefícios até Mineiros, especialmente no Ministério da Saúde, lá
no gabinete da ministra Nízia, nós estivemos na companhia do deputado Adriano Baldi, da secretária Ana Paula, encaminhando, sobretudo, um pedido de um CER, que é um Centro de Especialidade de Referência. Nós já temos a área, é algo que vai melhorar muito a qualificação e o atendimento da população aqui na cidade de Mineiros. Então, eu quero dizer que estamos com boas expectativas dessa nossa ida à Brasília, que chegará o resultado dela este ano e também no ano que vem. Eu quero dizer também, Wesley, que ao retornar para Mineiros, ainda ontem fiquei sabendo da forte chuva que caiu sobre a região ali da GO 465, próximo à Serra do Adelino, ali naquela descida, onde ainda no início desse ano nós tivemos um problema com a ponte do Rio do Peixe. Na travessia de um caminhão, ela se desabou, nós tivemos que enviar uma equipe lá para retirar o caminhão, embora em outro município, mas é um município onde tem muitos produtores rurais aqui da cidade de Mineiros. E, além de que, é um município irmão, vizinho aqui, Caiapônia, Doverlândia, a gente trabalha em conjunto. Então, quem pode, auxilia. E naquela época nós fizemos o contato com o governador em exercício, o Daniel Vilela, o que prontamente enviou a equipe para arrumar uma solução provisória quando desabou a ponte do Rio do Peixe. E hoje já nós temos lá uma ponte de concreto definitiva nessa GO 465. Fica aqui os meus agradecimentos, certamente que logo o governador Ronaldo Caiado estará lá para inaugurar essa ponte sobre o Rio do Peixe. Mas o que aconteceu ontem foi o desabamento sobre a ponte do Córrego Barreiro, e essa também na GO 465. Então já entrei em contato da estrada mesmo, com o secretário de Infraestrutura, Pedro Salles, e ele ontem mesmo enviou uma equipe de engenheiros ao local lá do Córrego Barreiro, e aqui eu aproveito a audiência da Verde Vale para falar com os produtores rurais dessa região que providências já foram tomadas por nós e pelo governo do estado. Então equipes estiveram ontem e devem estar por lá hoje para encontrar uma passagem provisória e providenciar uma construção de uma ponte de concreto da mesma forma que nós solicitamos sobre a ponte do Rio do Peixe na GO 465. Então, o secretário Pedro Salles prontamente determinou a ida dessas equipes e eu espero que isso será solucionado da mesma forma que foi solucionado também quando desabou a ponte sobre o Rio do Peixe. Eu quero aqui, Wesley, aproveitar essa sexta-feira e o Jornal Verde Vale, porque amanhã, a partir das 19 horas, nós estaremos fazendo a abertura oficial do Projeto Felicidade, a terceira edição do Projeto Felicidade. Esse projeto é um projeto que nós criamos há 2 anos atrás, há 3 anos, e ele foi muito bem acolhido pela população, especialmente pelas crianças. Então é um projeto que traz os Círculos do Sonho, do cantor Marcos Frota. As crianças recebem ali, todos que entram para assistir uma sessão do circo, recebem gratuitamente. Esse projeto é 100% gratuito, desde a entrada, né? Então, 100% gratuito, pipoca e guaraná. As crianças recebem também um presente e o ticket já foi entregue nas escolas, inclusive entregamos também para os alunos da APAI e para as escolas particulares também. E eu quero aqui fazer um convite à população para que amanhã nós estejamos lá às 19 horas, com a presença do ator Marcos Frota, né, fazendo a abertura oficial desse projeto, que se estenderá do dia 14, sábado, até o dia 31 de dezembro. Então, nós teremos lá a tradicional montanha-russa, algo que a gente tinha sonhado que seria possível, e de fato ela já está aqui, já está montada, ficou muito bela, muito grande, pela primeira vez em Mineiros, né, a montanha-russa, e lógico, as 3 carretas furacão, que é uma alegria, aquele passeio, aquele tour pela cidade com a carreta furacão. Eu que fui várias vezes, estarei lá todos os dias participando com a população de Mineiros. Então, amanhã, a partir das 19 horas, além de praça de alimentação, que a praça de alimentação esse ano, ela está melhor estruturada, com mais variedades, então a população irá gostar muito. Então, aproveitando aqui essa oportunidade de estar falando, nesta manhã de sexta-feira, com a população de Mineiros, através da Verde Vale, fica aqui esse convite tão especial para amanhã, sábado, né, estarmos juntos lá na abertura oficial desse projeto, que é um projeto belíssimo, criado pelo nosso...
7h26, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, com votações pendentes, Arthur Lira suspende comissões até o dia 20 de dezembro. TRE Goiano mantém a chapa de estaduais do PL em julgamento sobre descumprimento de cota de gênero. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h37, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou nesta quinta-feira a suspensão de todas as comissões da Casa até 20 de dezembro, último dia em que o Legislativo deve realizar atividades em 2024. A medida vale já a partir dessa quinta-feira e impede reuniões de qualquer natureza nos colegiados. O objetivo, segundo o próprio Lira, é focar nas votações pendentes na Câmara, que são de relevante interesse nacional. O período de 12 a 20 de dezembro de 2024 será destinado exclusivamente à discussão e à votação de matérias no plenário, sendo vedada a realização de reunião de qualquer natureza e ficando cancelada qualquer convocação de reunião para o período, é o que diz a decisão do presidente da Câmara. São várias as propostas que tramitam na Câmara e que podem ser deliberadas na próxima semana. Uma das medidas prioritárias para a semana final do Congresso é o pacote de corte de gastos do governo Lula. Ao todo, são 3 propostas sobre o tema e nenhuma delas foi votada ainda. Nesta quinta-feira, os relatores dos projetos de lei e do projeto de lei complementar participaram de uma reunião no Ministério da Fazenda. O plano do Planalto é que o pacote seja discutido e votado na próxima semana. O Ministério da Saúde divulgou nessa semana um informe técnico que atualiza a estratégia de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. A partir de agora, o processo contará com algumas novidades e periodicidades entre uma dose e outra. Entre as mudanças está, por exemplo, o fato de que a vacina contra a Covid será incluída no calendário nacional de vacinação para gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. As grávidas deverão ser imunizadas com uma nova dose a cada gestação, enquanto que os idosos receberão uma dose a cada 6 meses. Além disso, a atualização prevê o início da oferta da vacina da Zalica Farmacêutica, do Programa Nacional de Imunizações, e o esquema vacinal para crianças de 6 meses e menores de 5 anos contará com 3 doses da vacina da Pfizer. As novas regras e orientações foram enviadas para as secretarias de saúde de todos os estados do país e do Distrito Federal. Começa em janeiro o prazo para as mulheres se alistarem nas Forças Armadas. Vamos saber como vai funcionar o procedimento com Fabiola Altran. A partir de 1º de janeiro, as mulheres vão poder se alistar para as Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho para quem completar 18 anos no ano que vem. O alistamento é voluntário. O ingresso nas Forças Armadas era restrito aos homens aos 18 anos de idade por convocação ou de forma voluntária. Serão abertas para as mulheres 1.500 vagas em 28 cidades de 3 estados e do Distrito Federal. A maior parte das oportunidades, 1.010 para o Exército. Para a Marinha, são 155 e 300 para a Aeronáutica. As novas regras que permitiram que mulheres também se voluntariem foram publicadas em 28 de agosto. As candidatas vão poder se alistar pela internet ou em uma junta de serviço militar. É necessário morar em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação, apresentar certidão de nascimento ou prova de naturalização, comprovante de residência e documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho. As candidatas vão passar por uma seleção que inclui entrevista, inspeção de saúde e testes físicos. As selecionadas serão incorporadas em 2026. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h41. A gente, até o momento, ainda não recebemos o boletim informativo aí do Corpo de Bombeiros. Eles mandam diariamente, nesse horário. Até agora ainda não recebemos esse boletim. A gente vai ficar de olho aqui, caso recebamos ele até o final aqui da nossa edição, a gente entra com essas informações do Corpo de Bombeiros. Vale lembrar, Daliana, mais uma vez, nós já informamos hoje aqui no Jornal Verde Vale, mas vamos reforçar que houve um acidente ali logo após
a ponte do Ribeirão Alegre, logo após ali a entrada do lixão, como todos conhecem. Um caminhão baú carregado de litros de óleo de soja tombou ali na pista e acabou obstruindo aí as duas vias, ou seja, a que vai sentido Jataí e a que vem também. As informações mais recentes dão conta que a polícia e o pessoal do Corpo de Bombeiros que está lá no local está tentando liberar pelo menos meia pista no sentido pare e siga para que o trânsito possa fluir. Mas no momento a fila de automóveis em ambos os sentidos é muito longa, muito grande. Então você que deseja sair sentido aí a Jataí, Goiânia, Rio Verde, enfim, aguarde mais alguns momentos porque a fila na BR está muito grande, o trânsito está lento, até que seja feita a remoção total desse veículo, limpeza de pista, enfim, vai demorar um tanto quanto aí para que a pista seja totalmente liberada, repito, sentido Mineiros-Jataí. E é um procedimento bem específico que eles fazem na pista, né? E não tem previsão, né, de concluir esse serviço. Exatamente, porque além da desobstrução da pista, o produto que foi derramado por sobre a pista, que é óleo de soja, né? São litros de óleo de soja, mas acabou havendo aí um derramamento sobre a pista. Isso torna a pista escorregadia. Então, após a liberação da pista, é preciso que o bombeiro ali faça uma lavagem da pista, jogue água e depois jogue produto, geralmente para tirar essa possibilidade de veículos derraparem naquele local. Então, demanda um certo tempo para a liberação total e com segurança da pista.